O que a gente entende também é que existem várias vozes no mundo comunicando algo, chamando para um lugar, nos movendo, apontando uma direção, estabelecendo um estilo de vida, governando pessoas. E aí o Senhor, Ele é uma voz. Amém? O início de tudo começa com o Espírito sobre as águas, falando, haja luz, e dando forma a tudo que estava no Espírito estabelecido, mas pela voz do Senhor e pelo Espírito, tudo isso passa a existir. E na minha vida e na sua vida, para a minha vida e para a sua vida, o Espírito tem falado aos nossos corações para que nós venhamos seguir uma direção. Amém? Nós temos entendido, né, e lá no meio do sertão, né, eu fiquei em Maceió e depois nós fizemos uma viagenzinha rápida de 10 horas, né, até o sertão de Juazeiro, né, e Petrolina, né, coisa agradável, um clima bem ameno, né, sensação de 300 graus. Teve um dia que eu achei que eu ia para a glória, de tanto que estava quente, sabe? Comecei a suar, eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui, né? E eu fiquei resistindo, a gente treina jiu-jitsu, a gente é bravo. Falei, não vou para o hospital não, eu fui dissolvendo do sofá para o chão, até que, igual um peixe fora da água, eu fui me debatendo até um quarto que tinha um ar-condicionado e eu recuperei o fôlego, mas estava muito quente. Obrigado, meu irmão. Estava bem difícil, né, de sobreviver, mas sobrevivemos, né? Mas ali no meio do sertão, um pastor que nunca havia visto e, enfim, ele colocou a mão no meu peito, ele falou, eu ouvi algo. Eu coloquei a mão no seu peito e eu ouvi algo. E aí eu fiquei curioso, fala, né? Ele falou, eu ouvi expansão, há um tempo de expansão. O Senhor está gerando expansão, e aí ele começou a liberar uma palavra. Há um tempo de expansão e há um medo no seu coração, mas o Senhor está dizendo para você não ter medo, porque Ele está te expandindo, Ele vai expandir tudo à sua volta. Eu só me vejo a igreja, né? A gente só fala de expandir, enfim, vamos expandir. Deixa eu parar para a foto, que elas reclamam que a foto fica assim, ó. Amém? Tirou? Obrigado. E aí chega de noite, o pastor que estava lá pregando, ele, em meio àquele mover do Espírito, ele começou a liberar uma palavra de expansão e provisão. E o que veio ao meu coração de início era expandir sobre a próxima geração. Nós estamos aqui e a nossa expansão, ela não é física, ela não é cimento e lajota, é uma expansão geracional. Amém? Nós estamos aqui para investir na próxima geração. A palavra já começou para quem está procurando, né, qual o texto que ele vai ler, mas a palavra é diferente hoje. Evelyn Rodrigues do Rodolfo. Pode liberar essa turma. Irmãos, nós vamos investir tudo que temos e pudermos nessa próxima geração. Esses são os nossos queridos juniores, primários, enfim, essa turma, eles vão estar recebendo hoje. Pode chegar, tem mais para vir, né? Pode vir para cá, ó. Fica um do lado do outro, pronto. Eu quero que fique marcado no seu coração e no coração deles, de que eles são sim importantes nesse lugar, e chegou um tempo de expansão. E chegou um tempo da gente, como igreja, entender isso. O Senhor falou conosco. Amém? E Rafa, vem cá, Rafa. Pode vir. Ei, Rafa, já tirei o microfone, tá? Tirei o microfone. Nós vamos sem microfone pelo Rafa. Hoje nós vamos distribuir Bíblias para essa geração. Amém? Eles vão receber Bíblia, palavra. Nós
eles têm Bíblia, alguns não, mas eles vêm aqui, eles precisam entender o que eles estão vindo fazer aqui. Nós estamos expandindo o reino, e o reino não é comida e bebida. O reino é palavra, o reino é poder de Deus, é o evangelho em movimento, amém? Então nós estamos expandindo... Cadê o Rafa? Não, Rafa não, deixa sem microfone. Pode vir, Rafa, sem microfone. Pode distribuir. Os pais de vocês estão dando essas Bíblias para vocês, tá bom? Isso vem dos dízimos e ofertas da igreja. Não é o pastor, eu estou falando isso, que isso é o dízimo e oferta da igreja, para que eles entendam que vocês estão construindo, expandindo na próxima geração, amém? Então a palavra está vindo para eles, para que eles leiam com vocês em casa. E o que eu clamo nessa noite é que o Espírito de Deus tome eles, eles sejam aqueles que vão buscar em vocês a palavra do Senhor, a dúvida, a profundidade, a revelação que só o Espírito pode dar. Porque a nossa expectativa é que nós, como pais, venhamos revelar o Espírito da palavra e não a letra. A letra, as tias lá em cima e os tios estão ensinando. Mas a verdade, o testemunho da verdade, ela precisa vir de homens e mulheres corajosos. Amém? Crucificados que revelam sim em Cristo. Há uma voz dentro de mim dizendo é tempo de expandir. E não é expandir só a igreja para termos um espaço maior, para acolhermos mais pessoas. Mas nós queremos expandir em crianças nas próximas gerações. Então nós vamos sim acolhê-los, investir neles, orar por eles, ungí-los e ministrá-los. Amém? Deu para todo mundo? Essa geração já lê, então, por isso esses estão recebendo. Mas nós vamos ter sempre esse cuidado. Nesse lugar eles vão encontrar investimento. Nesse lugar eles vão receber investimento para que eles sejam e tenham aqui todo o aporte, tudo que é necessário para que eles cresçam em Cristo Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé e profetizar. Esse talvez pode e deve ser o maior clamor de todos. Nós clamarmos pela próxima geração. Há uma palavra do Senhor liberada hoje de expansão. Então é tempo de expandir. Amém? Vocês que estão aqui, recebam, né? Fechem os olhos de vocês e recebam esse clamor, essa oração em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar. E Rafa, vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida desses, ó Pai, no nome de Jesus, que o Evangelho do Senhor toque eles, ó Deus, ministre a vida deles, que o Espírito do Senhor venha comunicar neles, ó Deus, o desejo pela palavra, Pai, o poder da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Pai, que o coração deles seja marcado pelo desejo de Te conhecer, de conhecer as Tuas verdades, ó Pai, em nome de Jesus. Toma, ó Deus, o coração deles e que o Espírito, Deus, do Senhor venha sobre essa geração, marcá-los, ó Deus, e feri-los com a Tua glória, Deus, tocá-los com a Tua presença, Deus, que eles sejam tocados e tomados pelo Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós dedicamos ao Senhor essa geração, pedindo para que Teu poder toque neles, ó Deus, que o Espírito se mova neles, que eles sejam, Deus, cheios da Tua presença. Pai, no nome de Jesus, traz cura sobre eles, traz graça e favor do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos eles são do Senhor e para a glória do Senhor, meu Pai. Nós queremos aqui apresentá-los como filhos do Senhor, para, ó Deus, experimentar um novo tempo de graça e de vida. Ó Deus, em nome de Jesus, marca eles com a Tua glória, em nome de Jesus. E Rafa, agora vocês vão seguir em fila aqui, vocês podem subir para a sala de vocês, direitinho. Vai lá, Bernardo, direito. Obrigado. Obrigado, viu? Pô. Quando eu pisei na terra de Anchieta, nosso voo saiu 3 horas da manhã, uma provação. E aí perdemos a noite de sono, eu fui dormir
E quando eu dormi a primeira noite nessa terra, Deus me deu um sonho. Né? E nesse sonho a igreja estava tendo 2 eventos. Um evento era um evento de jovens e o outro evento estava, não os velhos, mas estava o restante da igreja. E quando eu cheguei do evento dos jovens nesse outro lugar, eu lembro, era o Rancho Santana, e ali tinha pregado uma pessoa, né, eu não o conheço, não faz parte da igreja hoje, não sei se eu o verei no amanhã. Mas ele tinha acabado de pregar e eu cheguei no finalzinho e eles já estavam desmontando o som. E de repente no sonho Deus me deu uma palavra ali e eu fui correndo, falei liga de novo, liga de novo. E eu peguei o microfone e comecei a falar com a igreja. O Senhor está nos chamando a um tempo de expansão. O Senhor está enviando provisão para nós expandirmos e alcançarmos vidas, mais vidas, mais vidas. É um tempo de expansão. E aí todo mundo explodiu e glorificando a Deus e aplaudindo, enfim, eu não entendi o porquê daquilo, porque eu não sou muito eufórico, mas Adimar apareceu no sonho, como de vez em quando ele vem com o olho marejado, e aí ele pegou no meu ombro e falou, poxa, o Lucas acabou de pregar isso, sobre expansão, e eu fui e acordei. Enfim, eu tenho plena convicção de que nós estamos chegando de fato para ver um novo tempo, porque a voz do Senhor está nos levando a esse lugar. Um pastor veio falar comigo, o pregador da noite, tomado pelo Espírito, falou a todo mundo, mas aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu sei o que eu recebi naquela noite, naquele lugar. E chegando na cidade, eu tenho um sonho, Deus confirmando, é um tempo de expansão sobre nós, igreja. Amém? Não tem a ver comigo, tem a ver conosco, tem a ver com o que o Senhor confia e está confiando a nós. Amém? Nós vamos expandir. As Bíblias são para os nossos e os nossos pequeninos estão sendo desafiados agora, se eles já têm uma Bíblia a trazer para nós levarmos em março para o Nordeste, para levar para aquelas crianças lá que têm muita dificuldade. Então tem irmãos mobilizando, juntando roupas boas. Os missionários de lá, eles contam única e exclusivamente com recursos de algumas igrejas que mandam. Porque lá, a realidade é que a igreja de lá ela não tem receita. São pessoas muito pobres. Mas eu encontrei a irmã Josenilda. A irmã Josenilda tem uma casa totalmente vazia. Ela tem 2 camas que os missionários deram. E ela tem lá uma geladeira e um fogão e alguns utensílios. E ela se converteu num culto na praça que é em frente à casa dela. E quando ela se converteu e ao longo dessa semana sendo discipulada, ela chamou o pastor e falou, pastor, a igreja aqui não tem lugar, vocês ficam na praça. A minha casa tem um pedacinho no fundo, faz um quarto lá para mim e para as minhas filhas e o resto a igreja faz aqui na minha casa. A casa daquela mulher não tem água. Tem um ponto só de luz, tem uma tomada que puxa uma gambiarrazinha, um bocal, e a água, a vizinha manda para ela de vez em quando ela quer. E ela enche uma bacia, e ela não tem banheiro, as necessidades são feitas em sacola, mas aquela mulher com um brilho nos olhos, ela ansiando pela igreja dela, na casa dela. E o pastor lá entendeu bem que não se trata de usurpar um lugar de uma pessoa, mas nós daqui já nos mobilizamos com recursos para que um pedreiro vá lá agora essa semana para instalar um hidrômetro, colocar uma caixa d'água e ela ter água na casa dela. Porque o Evangelho de Deus muda realidades. A igreja lá, o pastor Jonathan, que esteve aqui pregando, o Aleph, há 5 anos eles chegaram no Vergel, que é um lugar de miséria extrema, e lá eles então começaram a evangelizar e vidas foram sendo alcançadas, e junto com eles a gente entende que o Evangelho ele transforma tudo, né? Veio então recurso para construir casas ali, prédios, né? Moradia, então eles estão tirando essas pessoas dos barracos e eles vivem no meio de lixo, eles pegam lixo na rua, levam para dentro de casa, abrem as sacolas e aí se encontra alguma coisa guarda, senão eles jogam
dentro da própria sala, do lado de fora do barraco. Então você anda numas vielas cheias de lixo, esgoto, enfim, é algo terrível. Mas Deus está avivando aquele lugar, amém? E ali tem homens e mulheres com o coração apaixonado pelo Senhor. Né? Eu brinquei aqui que fui para descansar, mas eu nunca fui tão renovado. Eu fui renovado com base em Isaías 40. Né? Os jovens correm e se cansam, mas aqueles que esperam, quem se deposita no Senhor, renova suas forças e corre e voa e anda na perspectiva do Senhor. Nós saímos de lá leve, ministrados, abastecidos de Deus, de esperança, de vida, de propósito, porque o Senhor falou ao nosso coração. Amém, igreja? Nós vimos ali prédios sendo levantados no meio de um lixão, com porco, com pobreza. E essas pessoas, a miséria deles não é só falta de recurso, é uma miséria da mente, é uma miséria espiritual, que são escravos de um sistema onde eles só podem vender aquela pescaria para uma só pessoa que paga pouco, né? Então é uma estrutura semelhante ao tráfico, sabe? Um negócio terrível que domina aquela região. Mas o reino de Deus chegou ali e há um clamor sendo levantado todos os dias. Amém? A igreja do Senhor está ali clamando e a transformação já chegou, em nome de Jesus. Nós vamos para esse tempo, né, para essa viagem, orar com eles, levar mantimentos, roupas. Nós vamos levar a nossa alegria, a nossa força, né? Já estamos, está sendo mobilizada uma conferência para nós desfrutarmos também de uma palavra, né? Então vai ser um tempo poderoso. Mas o que nós estamos falando desde o início é Marcos capítulo 8, para a gente não perder o costume de abrir a Bíblia, mas o Evangelho está sendo pregado aqui desde o início. Marcos capítulo 8, verso 15. Nós falamos aqui há um mês atrás, mais ou menos, que tinha mulheres grávidas que nem sabiam que estavam grávidas. Já apareceu 3, hein? Você que ainda não recebeu, recebe aí. Tem uns maridos abaixando a cabeça, recebe, homem. Seja homem. Não foi profecia não, mas funcionou. É um tempo de expansão, igreja, então deixa Deus ampliar os seus limites. Marcos capítulo 8, verso 15. Advertiu-os, amém? Todos acharam? Sim. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam e nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Vamos deixar até aqui. Jesus está falando com os seus discípulos, Jesus está formando homens segundo ele, Jesus está levando o Evangelho a pessoas que não tinham leitura, não tinham profundidade nas Escrituras, mas ele estava revelando o reino e não uma religião. Ele estava imprimindo neles uma relação com Deus e não uma metodologia para poder cumprir coisas e assim talvez Deus vai se agradar do meu serviço. E aí, em meio a tudo isso, há várias vozes no coração desses homens, há vários desejos, há várias motivações, e o Senhor está
lidando com essas motivações no coração dos discípulos. Ele está vendo, né, estejam atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, com aqueles que estavam buscando algo através da religião para si, eles estavam buscando um benefício próprio, aqueles que estavam simplesmente querendo manter uma estrutura e uma aparência de bom, quando a gente sabe bem que Jesus chama eles de sepulcros caiados, ou seja, tinha uma aparência branquinha, mas estava podre por dentro. Então Jesus está advertindo os seus discípulos, dizendo, toma cuidado com esse fermento. Né? A gente sabe bem que fermento é sutil, é pouquinho, mas ele altera todo o produto. Né? Ele leveda toda a massa, como a própria Escritura diz. E ali Jesus está dizendo, toma cuidado com essa vozinha aí no seu coração. Jesus está dizendo, toma cuidado com o fermento de Herodes, né? E esse fermento de Herodes é porque havia uma seita judaica que ficaram fãs de Herodes porque ele tinha restaurado o templo. Então eles tinham lá o seu fã-clube e tudo girava em torno desse, é como um movimento político de exaltação ao homem pela obra que ele fez. E aí passou anos e continua ali um movimento de adoração e reverência. E Jesus está dizendo, cuidado com esse movimento, a politicagem, sabe? Aquela coisa sutil que vai cooptando, que vai dominando, que vai distraindo vocês do propósito. Então tomem cuidado, Jesus está dizendo, com essas vozes. E os discípulos, ele está falando de pão, ele está falando de, né, qual é o assunto que Jesus está nos advertindo, e como nós lemos e fica bem claro, Jesus dá prova de que vocês não viram a provisão multiplicar, multidões sendo alimentadas e ainda assim sobrar. Né? E Jesus está dizendo, vocês não estão percebendo que no meu reino vocês não têm que ficar preocupados com o que vocês vão comer, beber, vestir. Essas necessidades básicas, elas são supridas porque vocês são meus filhos, não tem a ver com o que vocês fazem, mas com quem vocês são em mim, comigo. O meu reino não é segundo a aparência das coisas, mas é pelo que o Pai estabeleceu. E o Pai estabeleceu que nós somos filhos e herdeiros de tudo. E o Pai estabeleceu que tudo que foi criado é dele, para a glória dele, para os seus filhos. Amém? Amém? É assim que você vive? Ou você é escravo de um sistema, ou você vive com medo de faltar o pão. Você está com medo do 13º não vir? Qual é o seu medo? Os discípulos revelaram um medo. Os discípulos revelaram que naquele tempo havia preocupação com coisas. Mas Jesus está dizendo, não, comigo, andando comigo é diferente. E aí ele vai entrar num detalhe, vocês ainda não compreenderam e nem percebem, seus corações estão endurecidos. E quando a palavra vai dizer, no Novo Testamento principalmente, coração, ele não está atribuindo às emoções, aos sentimentos, mas aos pensamentos, à consciência, né? A sede das emoções. Então ele está dizendo, a consciência de você está cauterizada, está dura, vocês estão enrijecidos nesse modo de viver em miséria, em pobreza, em necessidade. Vocês ainda não transicionaram para uma vida comigo, para um andar onde de nada vocês terão falta, onde o verdadeiro amor lança fora o medo. Jesus está confrontando eles a respeito daquilo que havia na sua mente, nos seus pensamentos, porque todos nós aqui temos uma motivação que nos faz acordar todo dia, trabalhar e existir e viver. Há poucos meses atrás eu compartilhei aqui de um medo do futuro, de um medo de aposentar. Então eu tinha um projeto para o meu medo, que era construir apartamentos para eu alugar, né? Os irmãos estavam aqui, lembram? Né? E aí eu tinha meu projeto de 20 anos, projetando e trabalhando para esse sentido, e falei, vou executar em Anchieta. E quando eu estava animadinho, falei, Léo, prepara os blocoques. O oferecimento. Aí o Senhor falou, sacrifica para mim, porque a sua motivação é medo. Você não precisa ter medo. E nós sacrificamos e o Senhor tem nos conduzido sem medo. E eu não estou falando sobre a motivação do nosso coração para te criticar ou para trazer um peso sobre a sua vida, mas para te dizer que isso é comum. Os discípulos de Jesus que são ministrados pelo Senhor, eles são exortados.
E exortação é dizer, a sua motivação está errada, então mude, porque o modo de viver é esse. Jesus não estava desprezando os discípulos, mas ele estava trazendo luz sobre a sua consciência, dizendo, muda, porque a sua motivação vai te levar a um fim que não tem proveito, a um propósito onde eu não estou com vocês. Então no medo eu não me movo no medo, eu elimino o medo, porque eu sou toda a fonte de segurança. Mas nós vivemos numa realidade onde a gente busca salvar as nossas vidas, procurando saúde, procurando riqueza, procurando poder. Esse é o padrão do homem, desde que o mundo é mundo. Quem estudou sociologia vai estudar essas perspectivas de busca de poder, de riqueza, de autoridade. Mas quando nós encontramos Cristo, nós percebemos que toda autoridade, poder e domínio está debaixo dos pés dele, amém? Então, de nada nós temos falta. E aí a gente não vive como alguém que está procurando se salvar, apesar de ainda ter esse vírus no nosso coração, na nossa mente, de que eu preciso fazer algo para me salvar. Tem pessoas que chegam até a dizer, não, deixa eu trabalhar aqui porque eu tenho que salvar o dia, né? Gerar um recurso para o dia. Mas o Senhor, Ele nos chamou para uma realidade onde há um apontamento. No verso 18, Jesus diz, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E essa é a perspectiva do nosso tempo. Esse é o lugar que o Senhor quer nos levar, onde por muito tempo nós somos moldados, conformados e assumimos um padrão de comportamento, de acordar, trabalhar, gerar recurso e fazer, e viver, e vir na igreja e trazer os filhos para ver se eles aprendem algo, porque eu preciso salvar o meu filho, então eu vou para a igreja. Todas as semanas eu ouço pais dizendo, eu vou na igreja porque o meu filho precisa aprender a andar nos caminhos. Quem te deu os seus filhos? Jesus, foi isso que você quis dizer? Jesus te deu o seu filho. Filhos são herança que o Senhor dá. Se você nunca ouviu isso ou não crê nisso, creia. É uma verdade, é um fato. Os filhos são herança que o Senhor dá. Por que o Senhor te daria uma herança para você viver o resto da sua vida agora desesperado para salvar eles, levando eles para a igreja? Tem sentido? Tem sentido isso? O verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. O problema é que isso não está no nosso domínio. Nós não salvamos os nossos filhos. Mas se nós entendermos o que Jesus está dizendo para os discípulos a respeito do fermento, da consciência, do ouvido para ouvir, do olho para ver, a gente percebe que o caminho não é salvar os nossos filhos, mas entender que os nossos filhos são agentes de salvação. Eles, sim, eles precisam levar a salvação a outros, porque eles nasceram no lugar, eles conhecem o Senhor. Amém ou não amém? Eles conhecem o Senhor. E independente das escolhas deles, eles foram marcados pela presença do Senhor. Eles estão debaixo da sua oração, pai, mãe. E você não pode viver baseado no medo, você tem que viver baseado numa consciência firme. Uma convicção firme de que o que eles precisam acessar, o lugar que eles precisam estar é de serem aqueles que vão levar a salvação a outros. O problema é que a gente acha que passa pela religião. Tem que estar no domínio de alguém. O meu filho tem que ir lá pedir bênção ao pastor. E quando eu faço questão de dizer, olha, os pais de vocês deram essas Bíblias, não vai me desmentir em casa não, porque é isso. Não comprei do meu bolso não, foi com os dízimos e ofertas da igreja. Foram vocês que estão investindo nos filhos de vocês. Para quê? Para que eles sejam agentes de salvação. Porque é uma voz do céu dizendo isso. Há uma voz dizendo sim, que eles são do Senhor. Vocês precisam, adultos, serem iguais a eles, porque deles é o reino. E a gente está fazendo de tudo para ver se eles pegam o reino aqui dentro, na escola dominical. Antigamente, né? Na salinha, como a gente diz. No culto deles. Mas na expansão, esse lugar aqui é deles. O culto deles vai ser aqui. Nós vamos lá para fora, arrumar a nossa vida, e aqui vai estar tudo pronto para eles adorarem o Senhor. Amém?
Eles precisam saber disso, que antes a gente subia, mas agora a gente vai descer, é tudo nosso. Os nossos filhos não precisam viver debaixo do nosso medo de ir para o inferno. Porque ou nós conhecemos ao Senhor ou não. Ou o Senhor está em nós ou não. Ou o Espírito de Deus está em nós ou não. E uma verdade ela é estabelecida através de um testemunho. Jesus está aqui testemunhando, vocês estão com medo de faltar pão? Vocês não entenderam ainda? Não mostrei para vocês que o pão multiplica, que não há falta de nada. Se tiver algum necessitado, ele vai ser suprido no nosso meio. Jesus está instruindo, ensinando, mas os nossos dias são diferentes porque nós temos... dificilmente eu recebo alguém aqui, faz 3 anos que eu estou aqui, cheguei no meio de uma pandemia, dificilmente eu recebo alguém aqui, algum irmão, dizendo, pastor, se souber de alguém, estou precisando trabalhar. Geralmente o que eu recebo toda semana é, pastor, estou precisando de gente para trabalhar. Não tem ninguém para me indicar, não. Não é nem Samarco, não. São os irmãos empreendedores aí, os irmãos estão trabalhando. Precisando de gente para trabalhar. Ou seja, o problema nosso não é trabalho, não é gerar recurso. Nosso problema é entender que o Senhor está falando conosco. O Senhor está nos conduzindo a um lugar. O Senhor quer que a sua casa, onde muitos estão talvez entregando, desistindo, desanimando de casamento, dos filhos, desanimando da vida. Ei, hoje é um dia de você ouvir a voz do Senhor e entender que está só começando. No primeiro ano que nós estávamos aqui, veio um pastor dizendo, ei, aqui não é o fim, há mais. Eu falei, meu Deus, acabei de chegar, cheguei, estou nem pensando no fim, mas tem mais. E as coisas vão se montando nesse tempo. Deus está nos levando a uma nova medida, a um novo lugar. Só que você precisa entender que o Senhor quer falar ao seu coração. O Senhor quer te levar a um entendimento de caminho, de lugar, de propósito, para que você não ande equivocado, para que você não assuma compromisso com aquilo que o Senhor não estabeleceu para você, e você ande frio e desanimado, morno. Morno é quem vai na igreja, mas que domingo está aqui morninho, mas de segunda a sábado está frio, não tem vida com Deus. Não entendeu ainda que o Evangelho é um relacionamento com o Senhor, e não um cumprimento de regras. Nós precisamos de uma mudança de paradigmas, de consciência. Jesus diz, felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Bem-aventurados, felizes. A voz do Senhor, irmãos, é o que conduziu o povo no deserto. Aí a gente pega a Bíblia e acha que agora a voz do Senhor é a Bíblia. E aí eu preciso me matar de ler a Bíblia para entender ou achar uma direção para a minha vida. Não que a Bíblia faça mal, porque ela vai te levar ao conhecimento de quem é Deus, da pessoa de Deus. Mas há um nível de relação, sim, que o Senhor fala com você. E o Senhor vai usar quem Ele quiser. Mas o problema não é só escutar. O problema não é só ver, eu preciso enxergar. Eu preciso de absorver, eu preciso de ter, de fato, um coração quebrantado. Porque quando eu chego diante do Senhor com as minhas razões, dizendo, Deus abençoa o que eu estou fazendo, faz desse jeito, Deus, senta aqui do meu lado porque é assim. Quando eu chego cheio de mim, quando eu entendo, eu já sou pastor, então, Senhor, é assim que acontece. Quando eu chego com um coração resistente a algo novo que o Senhor está fazendo, a um caminho diferente do que eu conheço, a tendência é eu me frustrar. A tendência é eu achar que o Senhor não está ali. Mas Deus quer que os nossos ouvidos se abram nessa noite. Deus quer que a nossa mente, se porventura estiver enrijecida, endurecida, apegada a algo, é para ser quebrado hoje, é para ser renovado hoje. Lembra da parábola da semeadura? O que semeia a semente no caminho, nos espinhos, nas pedras, da preocupação com as coisas dessa vida, do diabo que vem e rouba.
daquele que não tem raiz no Senhor, aquele que não está firmado em Deus. Jesus está apontando uma realidade onde a semente é a palavra, ou seja, uma comunicação, um anúncio. O Senhor está anunciando algo nesse tempo. Estou aqui dando um testemunho desses dias onde nós estivemos viajando, onde o que mais me marcou não foi a leitura do texto, não que a leitura do texto me fizesse mal, volto a dizer, mas foi o Senhor trazendo palavra, o Senhor procurando um lugar no meu coração. Ele falou, há uma expansão, mas há medo aí. Eu falei, gente, no Nordeste, né? Traz uma unção de cabra macho aqui, Senhor. Que medo é esse? Que falta de confiança é essa? E eu vou me indignar no Senhor, não contra o Senhor, mas contra essas estruturas que ainda faltam, de paternidade, de confiança. Nós estamos num processo de restauração do eu, da nossa identidade, segundo Deus, para vivermos coletivamente, onde o que mais importa não é eu me satisfazer, mas eu amar o próximo, é servir o meu irmão, porque o que serve é maior do que o que é servido. Deus está nos chamando a abrir mão das vozes, das muitas vozes desse mundo. Eu cresci dos meus 12 mais ou menos, até os meus 22, com uma voz incessante dizendo, vai para a América, vai para os Estados Unidos, seu tio está lá, você vai ter trabalho, vai ganhar dólar. Vários primos meus, tem 5 primos lá, tem trabalho, você vai chegar, vai ter casa, vai estar fácil o caminho para você. Mas havia uma voz dentro de mim dizendo, eu te escolhi, eu te chamei. Eu cresci com uma voz dizendo, não, tira a cidadania, vai para Portugal. Não era euro ainda não, mas já valia a pena. Há várias vozes dizendo, Anchieta não tem nada. Irmão, não tem nada no meio do sertão. Onde não tem água, não tem luz, as pessoas não sabem o que é internet. O que tem de verde é cacto. Palma, conhece palma? Que eles trituram lá para dar para os animais. Anchieta é um lugar riquíssimo, próspero. Mas se os seus olhos forem maus, que triste vai ser a sua vida. Por isso nossos olhos precisam ser bons. A gente precisa enxergar com bons olhos. Porque a voz do Senhor, ela não se cala. Mas o Senhor diz, os ouvidos de vocês estão tampados. Os olhos de vocês estão encobertos. A gente sabe bem que caíram como que escamas dos olhos de Paulo. Paulo conhecia muito da palavra do Antigo Testamento. Mas chegou aquele que é o novo, a fonte no meio do deserto. Jesus nasceu e tudo passa a ser novo, uma perspectiva nova é inaugurada em Cristo Jesus. E Paulo precisava de um encontro com Jesus para ele dizer, ei, você é cego. Você conhece tudo que fala sobre mim, mas você ainda não me conhece. E como a igreja está cheia de gente assim, que conhece tudo que pode ser pregado a respeito de Jesus. Já decoraram até texto da Bíblia, mas ainda não o conhece. Ainda não conhece o Senhor. Essas horas dá até medo, né? Será que eu tenho fé, Senhor? O pastor está falando de Jesus, não te conheço não. Calma. Sem medo. Mas sim, há muitas pessoas que frequentam igrejas e ainda não conheceram o Senhor. E sabe o que você precisa? De dar lugar a Ele. Acreditar na palavra dEle quando Ele diz, está consumado, há perdão para você. Sim, você não é mais escravo do pecado, então
no meu culto, no meu louvor. Você não precisa ficar se dando chibatada e dizendo: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não, levante suas mãos na liberdade do Espírito e o adore. Você vai perceber o amor chegando até você e te alcançando, e o amor te envolvendo. E Ele dizendo dentro de você que te ama. E isso gera uma confusão na nossa mente, porque eu não fiz por merecer. Porque eu errei. Eu não sou tão bom. Mas eu quero te dizer que às vezes você está ouvindo tantas vozes desse mundo e do inferno. Essa semana eu cheguei, estava unindo, as pecinhas do Lego espiritual, entendendo as coisas. Mas logo no primeiro dia, amor? O vento começou a soprar. Contrário. Foi pancadaria. Não eu e ela, não. Muita guerra, muita guerra. Jesus, onde eu olhava era guerra. Eu não sei nem te dizer como, mas quando meu pai tinha um pouco menos da minha idade, mas quando eu tinha 6 anos, como Benício Isadora tem 6 anos, meu irmão mais velho tinha 9 e o Bernardo tem 9 anos. Nesse tempo, meu pai estava divorciando da minha mãe por causa de um adultério. E iniciou um processo terrível na minha vida e na nossa família que trabalha até hoje. Mas eu não sei nem o porquê, eu ainda nem entendi, eu não quero nem entender. Eu só recebi. No meio dessa semana, no meio do caos, o Espírito veio e como se estivesse me abraçando, sabe? Dizendo: estou te protegendo. Estou te protegendo, porque há uma condução à crise, ao caos. Há uma vontade do inferno de destruir sua casa. Mas eu estou te acolhendo. E aquilo me encheu de paz. A paz que excede o entendimento. Para perceber que no meio da guerra, eu não tenho que temer, porque Ele está comigo. No meio da guerra, isso não é frase clichê, isso é algo que eu experimentei e tenho experimentado. Eu posso confiar totalmente nele. Eu sei dos meus inimigos, eu sei do tanto de demônio que eu já tive que lidar. Na minha casa eu estou falando. E eu sei que eles não desistem. Mas eu não vou viver no medo do mal, e sim na confiança daquele que tem todo o poder e todo o domínio. Mas sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez nesse momento haja uma condução na sua mente. Porque eu nem estava atento a isso, mas como se o Espírito de Deus trouxesse clareza no meu entendimento no meio desses dias. E talvez hoje a sua mente está cheia de vozes dizendo: abandona, larga sua casa, faz isso, faz aquilo, vozes que não é a voz do Senhor. Vocês estão entendendo isso? Não é a voz do Senhor. E parece, às vezes, vai parecer que são coisas boas. Quando houve fome onde Abraão estava, uma voz disse: a comida no Egito. Mas a voz do Senhor veio e falou: Abraão, não vá para o Egito. Eu não estou lá. Eu vou te sustentar aqui. Mas Abraão desobedeceu e isso gerou 400 anos de escravidão. Isaac, depois de Abraão, o mesmo cenário, fome. E todo mundo, a voz das redes sociais da época dizia: vamos para o Egito, que lá tem comida. Mas Deus disse: Isaac, fique aqui, eu vou te sustentar aqui. Isaac teve ouvidos para ouvir ao Senhor. Isaac obedeceu e foi suprido ali. E ele cavou um poço e saiu água. E depois o seu filho Jacó vai cavar esse poço e sai água. E até hoje tem água. Nos dias de Jesus com a mulher samaritana é o poço de Jacó. Porque quando Deus promete provisão, proteção, segurança, liberdade, é para a eternidade. Jesus está dizendo num poço onde Abraão podia ter bebido dali e não bebeu,
Isaac bebeu, Jacó bebeu e tantas gerações depois. Ele está dizendo para aquela mulher, aquele que beber da água da vida, ele jamais vai ter sede. Não é uma cura, uma imunidade para a sua sede. Mas é você entender que há uma fonte que jorra eternamente. E esse é o lugar que o Senhor quer nos levar, de um relacionamento onde eu não tenho falta, porque há uma fonte que jorra eternamente. Mas isso é uma consciência de filho, que eu preciso de me libertar das vozes que me educaram, talvez. Das vozes que me corrigiram, das vozes que me moldaram para ser um escravo desse mundo. Nós estamos caminhando para a eternidade. Você veio para aqui para ouvir sobre um Deus eterno que nos chama para a eternidade. Então as coisas desse mundo são nada. E Ele pode todas as coisas. A mulher do poço, ela tinha 5, 6 maridos, estava no 6º. E Jesus advertiu ela dizendo, olha, abandona essa voz de carência, de querer suprir com homens. Porque o poço jorra de um Deus santo. Você vai se tornar como Ele, andando com Ele, bebendo dele. Portanto, nós temos que entender, para concluir, aquele que está em Cristo é uma posição. Já pregamos aqui várias vezes. No Éden, o Senhor procura Adão e Ele não fala, Adão, o que você fez? É aonde você está. Você já não está mais no lugar aonde a minha voz é ouvida. Jesus diz, aquele que está onde eu estou, o diabo não toca, o maligno não toca, seus pecados são perdoados, a comunhão à sua volta. Há um chamado a ocuparmos um lugar de filho, e esse lugar é uma consciência de filho, baseado nas verdades de Deus. Mas há muitos filhos que ouvem e têm atitudes diferentes. E há muitos que estão no lugar de filho, mas não ouvindo a mesma voz, tomam a iniciativa diferente, tomam a decisão diferente. Porque ainda estão no lugar errado. Eu já lidei com tantas pessoas que chegaram, como a gente costuma dizer, do mundo, né, com a vida toda errada. Amaziados, endividados, cheios dos carrapichos que pastor tira de ovelha. E aí, no meio disso, a gente aponta as verdades de Deus. Um chamado à mudança, a abandonar o pecado, a se santificar. E a gente expõe a verdade não por um jugo, por um peso, mas dizendo, olha, há um caminho que o Senhor está e esse caminho tem um custo, um preço. É de verdade. E é impressionante como muitos começam a abandonar, a largar o pecado instantaneamente, a decidir por uma nova vida. Porque eles se posicionaram em Cristo, eles se associaram a Cristo de verdade. Mas há muitos que ouvem essa mesma palavra e caminham insistindo no erro, insistindo no salário do pecado, e não no dom gratuito de Deus, que vem por meio de Cristo Jesus, que é a vida eterna. Há sempre duas opções, há sempre uma escolha, há sempre uma necessidade de nos posicionarmos nele. Há sempre uma voz de graça nos chamando a um lugar de intimidade, de profundidade, a um lugar de cura, a um lugar de vitória, ao lugar de vencermos sobre a morte. Porque Ele venceu a morte e ressuscitou, e reina e vive em grande glória. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de transformação de vida. Então hoje, para nós, eu preciso parar para perceber se eu tenho de fato ouvidos para ouvir, se o meu coração está duro, se a minha mente está cauterizada para as verdades de Deus. Se eu estou autônomo, dono da minha vida, cheio de razão, e agora eu faço o que eu quero, vou para onde eu quero, vivo como eu quero. E existem verdades que geram consequências. E elas são inevitáveis. Então, pelo temor do Senhor, hoje comigo, se posicione diante de Deus para um recomeço. Se o seu casamento está em crise, hoje é um recomeço na sua vida. Se está difícil financeiramente, hoje é um recomeço. Vem para o Pai. O Pai, Ele é fonte de todas as coisas.
Se sua vida está uma confusão, sim, ele traz ordem no meio do caos. Quando a terra era sem forma e vazia, Ele disse ordem, Ele disse luz, Ele estabeleceu cada coisa no seu lugar por meio da sua palavra. E hoje é uma palavra do Espírito para o seu coração, para que haja ordem na sua vida, para que haja ordem no meio do caos interno, para que haja cura das ansiedades e medos. Estou aqui testemunhando do Evangelho que eu vivo, onde o medo tem dado lugar ao verdadeiro amor. O verdadeiro amor está nesse lugar, amém? Deixa Ele te acolher, deixa Ele vir sobre sua vida. Se coloque de pé, de joelhos, sentado, mas dê lugar ao Senhor nessa noite.